Olá, tudo bem? Eu sou o João Francisco. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo como uma forma de mostrar os caminhos, né, que eu venho percorrendo, né, os caminhos, pesquisas que eu venho fazendo, né, e já há alguns anos, né, até chegar aqui nos dias atuais, tá bom? Pois bem, eu posso dizer que comecei a buscar respostas mais coerentes, lógicas, né? E que eu acreditasse de verdade, que me convencesse, né? E o início dessas pesquisas e buscas, né, se iniciou foi no campo da nossa política brasileira. Tá? Eu estava bastante envolvido com a situação política do país, a gente estava vendo, né, que a gente estava ladeira abaixo, degringolando um país desse com potencial riquíssimo, somos o país mais rico do planeta, não tem para ninguém, isso é fato, isso a gente se comprova fácil, né? Tem muito material por aí para a gente ver o tamanho dessas nossas riquezas, né? E em que condições o nosso povo poderia viver, não é mesmo? E não do jeito que aí está e está indo para pior, não é? Esse foi o início, né? Eu me lembro, né, que nessa época eu estava horrorizado, né, com os poucos registros que a gente tinha. Eu me lembro bem do Foro de São Paulo, tá? O Foro de São Paulo realmente me deixou estarrecido e cada vez mais se informando a respeito. Não tinha muitas informações, né? Mas eu tinha um conhecimento do que o comunismo já tinha feito pelo mundo, né? E nos países em que ele foi implantado e que viveram sob esse regime horroroso, né? Maquiavélico, né? Assassino, né? Que mata seu próprio povo mesmo, sem dó nem piedade, né? A gente já sabia disso, né? Eu sempre procuro ver por todas as óticas, né? Não tem uma verdade absoluta de nada, né? Então eu levo para a minha vida aquele ditado que simplifica o que eu estou querendo dizer, né? Uma moeda sempre tem dois lados, tá certo? Então eu gosto de me basear nisso, né? Então estou vendo umas situações aqui, a gente vai olhar os argumentos de lá, de cá, né? Para a gente poder chegar a uma conclusão que satisfaça a nós mesmos, né? Pois bem, né? Dito isso, sobre o Foro de São Paulo, o que acontecia é que as pessoas envolvidas na época negavam, né? Negavam. Até pouco tempo atrás aí, eles tentavam esconder isso da melhor maneira possível, né? Disfarçando, porque essa gente é que nem camaleão, né? É conforme o ambiente em que eles estejam, que eles se camuflam. Então, eles estão em todos os lugares, né? Então, é complicado a situação, né? Mas o importante é a gente saber as pretensões, né? Aonde querem chegar, né? E isso é uma coisa que nunca coube na minha cabeça, né? Porque eu conheço muita gente instruída, né? Gente instruída mesmo, de alto grau intelectual e tudo mais, né? Que defende essas ideologias, né? E não cabe, porque tem muita coisa, tem muito material aí mostrando, provando como é que são esses regimes aí, né? Então, e eu vi que o Brasil estava para esse caminhando nesse sentido muito fortemente, né? E eu sei que ainda não saímos disso e nem sairemos tão cedo. Mas eu não entendia o porquê querer isso aqui para gente, né? Por simples ideologia,
por simpatia, sabe? São coisas que não. Até usam, eles até usam desses argumentos, né? De uma luta pela classe menos privilegiada, né? Esse é o jargão deles, né? Mas as realizações mesmo, de fato, por onde eles passaram, eles matam os pobres e os ricos, né? Só ficam eles, né? Por aí. Então, isso é a história que nos mostra, não sou eu que estou falando, né? Não é verdade? Mas tudo bem. Né? Eu não quero aqui, né, falar sobre o Foro de São Paulo e nem de política, né? Mas mostrar para vocês que uma coisa leva a outra, né? E eu tinha muitas pontas soltas, né, que não se encaixavam, né? Não fazia sentido para mim, né? Não tinha um sentido lógico. O porquê dessas coisas estarem acontecendo. Tem que ter alguma coisa a mais disso daí. Não é o que está aparecendo, né? Então, deixa eu mostrar, né? As pessoas negavam o Foro de São Paulo. Aí você digita aqui Foro de São Paulo, aqui no Google, aqui ó, 1990, fundadores Luiz Inácio Lula da Silva, Fidel Castro, não colocaram o mentor intelectual aqui disso tudo, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Né? Faltou aqui essa informação aqui. Mas tudo bem, não é esse o caso. Né? É que eu estou querendo buscar os porquês disso. Né? Por que querer um Brasil comunista? Por que querer uma América Latina comunista? Por que querer um mundo comunista? Né? Sendo que a gente já tem os resultados, né, reais da catástrofe que foi por onde passaram, ou por ainda onde estão. Né? Então, na minha cabeça não faz sentido, tem que ter algo a mais. Né? Então aí é que eu volto a dizer para vocês que continuei nessas buscas aí, buscando esses porquês. Né? E nesse momento aí, dessa luta minha política, teve um general que ele era do Comando Militar do Sul e ele convocava os brasileiros para o despertar para a luta patriótica, tá? Esse senhor aí, tá? Então, eu fui a Brasília em 2015, esse senhor está aqui, e eu queria realmente o AI-5, que acreditava que o nosso país só seria salvo mesmo por uma intervenção militar, né? Acreditava que eu sei aonde que estão enraizados, entranhados toda essa ideologia comunista aqui no nosso país, né? Estão em todos os lugares, simplesmente em todos, tá? Em todos. Então é difícil, é muito complicado, né? Teria que ter uma ruptura muito severa para que isso acontecesse. Então esse senhor aqui, ele até com essa fala dele, ele causou esse movimento, que foi uma grande quantidade de brasileiros para Brasília, né, em 15 de novembro de 2015, se eu não estou enganado, tá? Elegendo ele nosso futuro presidente militar, essa coisa toda. Tudo bem. O que acontece é que ele se afastou, deu baixa, né, da carreira militar e se lançou vice-presidente, né? Se lançou na política nacional. Aquilo, para muitos brasileiros que sabem dos problemas políticos, a gente sabe que é difícil ter uma solução política. É muito difícil mesmo. Né? E o cara ele vai justamente para o ninho da serpente, né? Ele vai conviver junto com todas as serpentes que estão aí nos ferrando, né? Há tanto tempo. Então, foi um grande golpe que foi dado na gente. Né? E aí também, como uma coisa leva a outra, né? Aí me surge antes das eleições, aí está ele aí, ó, aquele homem aqui, General Mourão, que nós já elegemos como futuro presidente do Brasil, militar, né? Se tornou um vice-presidente civil, né? E
envolvido com maçonaria, né? Tem diversas fotos dele aí, olha isso aqui, ó. Isso daqui, por exemplo, conhece esse senhor aí? Aí. Pois é, mas tudo bem, né? Maçonaria. O que acontece de fato é o seguinte: a maçonaria é um problema muito sério, mas muito. E eu me atrevo a dizer que o que nós estamos passando e o que nós ainda vamos passar devido a essa organização secreta aí, né? Nem tão secreta assim, que hoje, graças a Deus, a gente tem muitas informações a respeito, né? Mas eu gostaria de deixar registrado aqui que quem fala com conhecimento de causa é esse professor aqui, historiador, tá? Ele tem, olha aqui, ó, inúmeros vídeos, programas de 1 hora e meia de rádio, de vídeo, tá? Ele é uma sumidade, é um estudioso, é um carizense. O nome dele é Loriel Rocha. Eu vou deixar aqui na descrição o link para todo mundo poder. Vai dar uma olhada, vai ouvir o cara, o que ele tem para dizer, se serve ou não, tá? Mas ele tem muito conhecimento profundo dessas coisas aí, tá? Isso como aquilo que eu disse no começo, que as pontas soltas não fechavam os porquês das coisas, né? Então começou a fazer sentido, algumas coisas começaram a fazer sentido, né? A maçonaria está aí. Agora, isso aqui é um outro canal aqui de Thiago Lima, estão até querendo fechar o canal dele, é um canal muito bom, o cara tem 785 mil inscritos, né? Ele está colocando aqui, todo mundo já deve ter ouvido falar das pedras da Geórgia, né? Os 10 mandamentos do mal, né? E é bem isso mesmo, está lá em 8 idiomas, que possivelmente a origem das pedras da Geórgia seja de maçons, tá? Que colocaram essas pedras lá, tá? Tem um porquê disso daí, tá bom? É um porquê, onde que as pontas vão começando a ser amarradas. Tudo bem, eu me enganei com o Mourão e as coisas foram em frente. Aqui o nosso presidente comemorando os seus 100 dias. Tem a foto também dos 200 dias, tá? Com esse mesmo emblema aqui, tá? A Rede Globo tá aí, lançou aí um estúdio novo aí, com símbolo do infinito. Isso aqui não é símbolo do infinito, tá? A maçonaria usa muito de simbologia. Eu não fazia nem ideia de tantos símbolos que representam a maçonaria. Estão nos cercando há tanto tempo e agora estamos sendo bombardeados com isso aí. Tem um porquê disso, tá, gente? Tem um porquê mesmo. Por que o cara tem que fazer esse símbolo aqui? Do infinito? Não é infinito isso aqui. Isso aqui é um símbolo, uma cobra que está no Baphomet, que é o maçom tem que abdicar da cruz de Cristo, tá? Para servir a cruz de Baphomet. Tá? Baphomet, você já deve ter visto, é um homem, corpo de homem, com cabeça de bode, com chifre, e tem essa cobra aqui no peito, não nesse sentido horizontal, tá no vertical aqui no peito dele, tá? Esse símbolo aqui, tá bom? A gente tem fotos também do nosso presidente dentro da maçonaria também, tal. Não sei te dizer se ele é maçom ou não, mas tem fotos dele também na maçonaria, Michel Temer e tal, e tantos outros aí, né? Então, dentro desse projeto todo aí, a gente não pode deixar de pôr ONU, né? Esse aqui, olha, esse aqui é um outro canal, Ciência da Verdade. Esse professor Afonso, ele tem uma infinidade de vídeos de todos os segmentos, tá? Ele é um geofísico, PhD, tá? Foi professor da USP, ele simplesmente não fala o que ele acha, tá? Ele está sempre com provas, com documentado, que é isso que eu acho que é importante, né? Não é falar, até papagaio fala, né, gente? Não, falar é fácil, agora
realmente mostrar as coisas, provar com isenção, né? Aquilo que você defende, que você acredita, você tem que ter argumentos contundentes aí, né? Então, eu gosto dele por isso, né? Além da capacidade intelectual dele, o conhecimento, que ele sempre está trazendo, né, os assuntos baseados em cientistas em estudos e tudo mais. Né? E eu estava vendo esse vídeo aqui desse doutor John Money aí, que é o pai da ideologia de gênero. Meu Deus, que aberração esse senhor aqui. Pai da ideologia de gênero. É um sexólogo, né, o cara? Tá? E norte-americano. O cara é idolatrado aqui no Brasil aí, acho que as escolas seguem a cartilha dele, é um negócio monstruoso, tá? A gente tem que começar a saber da onde que estão vindo as coisas, e uma das coisas que eu não sabia, eu sabia que estava vindo de ONU, a gente sabe para que propósito que tem a ONU e tudo mais, né? Mas esse doutor John Money aqui eu vim conhecer somente hoje, confesso a vocês, e fiquei horrorizado. Tá? Então, também é um canal que vale a pena você estar olhando, tem assuntos variadíssimos, tá? E uma capacidade de pessoa. Aqui nós vamos entrar num outro, a gente tem que amarrar as pontas, né? Esse vídeo aqui, esse depoimento é da trajetória que eu fiz e aonde que eu fui encontrando as coisas, né? Então as pontas vão se amarrando nas outras, né? Para fazer sentido o porquê. Voltando aqui nas pedras da Geórgia aqui, o mandamento principal aqui é deixar a Terra com 500 milhões de habitantes, né? Então, quer dizer, é para matar muita gente, né? Porque se nós somos aí 7 bilhões de pessoas, né? Então 6 bilhões e meio vai ter que morrer, né? E você acha que você está incluso nisso? Nos 500 ou nos 6 bilhões e 500 milhões que serão mortos, né? Então, que eu puder alardear isso para todo mundo, eu vou alardear, tá bom? Porque o projeto é uma sequência de coisas, não é do momento para o outro. As coisas vão acontecendo, estão acontecendo, a gente está vendo acontecer e não entende o porquê que está tudo tão louco assim. Tem um porquê, tem um propósito, e está sendo fabricado isso. Isso está sendo fabricado para que aconteça. Tudo está sendo fabricado. Tá? Essa gente é muito poderosa, né? É muito poderosa, muito, muito, demais. Então, até a nossa crise aqui desse país mais rico do planeta, essa crise é super fabricada, não era para a gente estar assim de maneira alguma, tá? Mas eles nos fazem acreditar que nós estamos passando um momento muito difícil, mas vai ver o tamanho do fundo partidário. Bom, deixa para lá, não vamos falar de política, que não é essa a questão é maior. Esses mesmos vagabundos que estão aí enchendo seus bolsos de dinheiro, eles estão trabalhando para essa gente toda que estão por trás deles, tá? O Bolsonaro, em 2017, antes das eleições, no final do ano, ele teve lá em Nova York, gravado pela comitiva dele mesmo, pelo filho, se eu não estou enganado, uma reunião que ele teve lá com o pessoal lá ligado lá ao grupo Bilderberg, alguma coisa assim. Tá? Desses donos do mundo aí, da nova ordem, que querem uma nova ordem mundial, né? Eles a todo instante estão falando uma nova ordem mundial, né? Todo instante, eles mesmos falam. Um novo mundo, uma nova ordem mundial, né? Tem tantos falando isso, e eles têm que falar mesmo, porque a gente tem que consentir para que esse mal todo que eles querem para a gente vai ter que aceitar. A gente vai ter que dizer, não, tudo bem, pode vir que a gente aceita, tá? Porque senão a força do bem não vai permitir, né? Por isso que ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher entre as coisas, né? E o lado satânico, esse lado ruim que está aí nessa dominância mundial aí, estão nos forçando a dizer sim e amém para eles, né? Eles estão fazendo de tudo. Então eles vão criar um governo único, vão criar uma moeda única, uma religião única, então está tudo caminhando para isso, né? Até a gente meteu o chip aqui, que já estão metendo aí, e aí já era de vez, né? Que aí a marca da besta definitiva, né? Mas vamos em frente, tá? Um outro canal que é muito bacana,
que é também de um físico, ele tem uma infinidade de vídeos. Esse aqui é um que ele colocou de um cientista norte-americano e ele mostrando a real idade da nossa Terra. E uma coisa que está acontecendo hoje, que a gente vê e acontece, que a ciência é você ver uma coisa, você questionar aquela coisa, né? Você questionar, você enxergar por um outro lado uma coisa que está lá solidificada, mas você enxergou uma outra maneira, uma outra situação, uma outra aplicação para aquela coisa, daí você pesquisou, foi lá, pesquisou bastante sobre essa coisa, você estudou essa coisa, você replicou, você conseguiu fazer em laboratório o que você está pensando, né? Então você vai fazer os mods em laboratório, né? Você replica aquilo ali, você consegue reproduzir aquilo que você tem certeza que funcionaria de tal maneira e faz funcionar daquela maneira, né? Consegue replicar isso e prova que você estava certo. Não deu o resultado que você queria, poxa, então aqui está certo. Então ciência é isso. Mas a ciência de hoje, com esse domínio desses satânicos que aí estão, né, dominando o mundo, né, a ciência hoje é uma ciência totalmente filosófica. Claro que tem os setores totalmente sérios, mas assim, ela joga de filosofia, né? Filosofia e democracia. Está mais ou menos assim a nossa ciência, né? Então, tá, a maioria concorda. Então, pronto, a ciência está fechado esse assunto, porque a maioria acha que é. E você não pode contestar nada. E esse cientista aqui, eu estou falando isso porque esse cientista aqui não é uma pessoa qualquer. Se vocês vão ver o vídeo, eu vou deixar na descrição. O cara tem publicações em todas as revistas de ciência do mundo. O cara, há muitos e muitos anos, que décadas ele vem falando sobre o erro, que não é assim, que não tem nada de bilhões e bilhões, não. O carbono 14 não tem condição de existir bilhões de anos. Gente, vocês têm que olhar esse vídeo aqui. A idade da Terra e os radiohalos de polônio. Tá? Então, é baseado nisso, em diversas outras provas concretas que ele nos traz, que a Terra não pode ter mais até de que 10 mil anos. Tá? Eu deixo para vocês analisarem o vídeo. Tá? E tem outros diversos vídeos falando a mesma coisa. Tá bom? Então, é aquilo que eu disse no início desse vídeo. Uma coisa leva a outra. Uma coisa vai levando a outra. Né? E você vai vendo que são muito teatro, é muita armação. E não é teoria da conspiração. É uma conspiração de fato contra a humanidade. Não tem porquê as pessoas estarem maquiando tudo isso e não sentar com uma discussão serena, baseada em experimentos, em provas, né? Não, essas pessoas têm. Eu até vou colocar depois aqui. Ou vocês vão ver o doutor Afonso, a cientista excomungada, porque fez umas descobertas que não pode, vai contra as coisas. E aí a gente tem que entender o porquê disso, né? O porquê dessa grande manipulação aí. Tem um porquê. Né? Nós não começamos lá com o Foro de São Paulo. Pô, por que o comunismo? Entrou a maçonaria? Mas e a maçonaria? O que ela tem com... Vai estudar a maçonaria, vai ver o que tem com isso, né? E depois, a idade da Terra, né? O porquê dessa... A Terra não tem bilhões e bilhões de anos? Não tem mesmo, tá bom? Bom, aqui a gente vai cair num outro segmento, que é aí a origem da vida, né? A origem da vida na Terra, acidente ou design inteligente, evolução ou planejamento. A gente tem como lei Darwin, né, que foi lá e fez a evolução das espécies e tal e tudo mais. O homem veio do macaco. Olha, eu digo para vocês, a minha família, os amigos que eu conheço aqui, ninguém veio do macaco.
tá? Tenho certeza disso, que ninguém de nós veio do macaco, tá bom? Então é importante vocês estarem vendo uma outra ótica, né, com mais sustentação do que uma evolução aí de uma sopa primordial, de um ambiente totalmente inóspito, né? E começar a vida e tudo mais. Então, não faz sentido. Não faz sentido, tá? E para isso fazer sentido, a vida precisa ter bilhões e bilhões e bilhões de anos para poder ainda dá muita sorte da vida ter se iniciado. Esse documentário aqui é muito bom e nós temos o Dr. Marcos Nogueira Eberlin, tá, que é um professor da Unicamp, um cara extraordinário, ele é muito bom, ele aqui, tá? Eu vou deixar aí também para vocês olharem, ele está falando de design inteligente, que não é possível, né? O homem não consegue reproduzir uma vida, por mais que avançado que esteja em tecnologias, laboratórios de última geração e tudo mais, ninguém consegue reproduzir a vida de maneira alguma. Ninguém consegue reproduzir uma célula, não tem jeito. É impossível. É isso. Então, o design inteligente vem mostrar uma outra ótica dos porquês das coisas, né? E vou deixar aqui, dentre dessas conspirações todas, né? O doutor aqui é conspiração, né? O design inteligente, tem vários cientistas. Esse documentário aqui tem 3 ou 4 cientistas falando design inteligente, tá? Muito bom mesmo, eu vi hoje, não tinha visto. O doutor Eberlin aqui, eu já tenho visto muita coisa dele, há um tempo já, em televisão, em rádio, palestras, é um cara muito desenvolto também e defende com muita propriedade o design inteligente, tá? Eu acho que vale a pena a gente tá dando uma olhada nisso aí também para a gente poder avaliar o que mais encaixa no nosso cérebro, né? Que Deus deu essa inteligência para a gente, não é mesmo? A gente tem que usar, né? Da melhor maneira possível, mas que faz sentido com tudo isso que vem acontecendo. É um físico, tá? É um rapaz jovem, é um físico. Ele tem muitos argumentos aqui muito interessantes a respeito da possível maior encenação da humanidade aí, né? Que é viagem à Lua, exploração espacial e tudo mais, tá? Então eu vou deixar também aqui para vocês avaliarem. Ele tem uma série aí que tem 11, 12 vídeos. O canal dele tem muita coisa, tem vídeo pra caramba, vários assuntos, tá? É um cara que tem muita coisa legal aí. Tem algumas coisas que eu não concordo, tá? Mas tem muita coisa bastante interessante aí. Então é assim, minha gente. Agora aqui para concluir, que já está bem longo esse vídeo aqui, eu vou dizer o que eu acho disso tudo. Para vocês aí que me conhecem, sabe que eu não sou religioso, não sou ligado à religião, né? Já fui criado como a maioria das pessoas da minha faixa etária, que na época, né, criados aí no catolicismo e tal, mas eu me dispersei muito há muito tempo, inclusive com andanças para vários outros segmentos religiosos aí, fui buscar em vários setores, posso dizer que quase tudo aí eu fui conhecer, eu fui ver, fui pesquisar, fui ver se eu me encontrava ou não, tá? Então isso é fato, tá? Isso eu fiz durante a minha vida, tá bom? Mas agora eu cheguei no momento que me leva o porquê de fechar tudo o porquê dessas conspirações aí. E tem um grupo, muitas pessoas, vai ter até uma conferência agora em novembro, muitas pessoas que acreditam a Terra não ser um globo. É bastante polêmico, né? Eu sei que é. Pelo experimento científico, eu deveria até ter colocado aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui, vamos ver se eu tenho aqui. Aqui, esse daqui é um que eu vou deixar aqui para vocês, tá?
é um grupo aqui de pesquisadores brasileiros, os caras são bem equipados, com laboratórios, com tudo, tá? E aproveitando que eu vi a foto aqui, eu vou deixar aqui também uma outra Blue Marble aqui, que isso daqui, aqui está mostrando a foto da Terra, né? Que já acharam 1000 problemas aí nas nuvens da Terra, aí, nessas nuvens aí colocadas. E a NASA, isso aqui é um site oficial da NASA, né? Tal. É uma foto tirada de longe da Terra, tá? Isso aqui, a NASA está dizendo aqui que eles montaram essa foto aqui, ó, juntaram tiras de novos dados em cores naturais coletadas ao longo de 4 meses, tá bom? E eu vou falhar aqui que o rapaz lá, o responsável pelo Photoshop da NASA, é ele mesmo falando que, declaração dele mesmo, que realmente tem que ser no Photoshop para fazer a montagem aí. Então, é assim, vamos voltar a essa discussão aqui da Terra. Né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, da minha concepção. Eu cheguei a crer que realmente a gente não vive num globo por diversos fatores. É difícil você pegar uma bola e fazer a água e falar, é gravidade. É a gravidade que mantém a água aí colada na bola. É um negócio, é muito subjetivo demais. Teria que replicar isso em laboratório. Teria que ser um experimento científico de verdade. E eu sei que esses caras fizeram experimentos aqui e não encontraram curvatura na Terra. Então, ela pode ser plana? Pode, sei lá, pode ter outra forma, mas o mais viável, com tudo isso, 70% aí de água, é mais fácil ser um plano, né, do que qualquer outra coisa, né? Para você ter mares, oceanos e tudo mais, como é que você vai, né? O mais lógico, né? Seria. Mas não estou dizendo que eu só sei que não há curvatura. Isso o pessoal consegue provar aí. E teve um globalista, heliocentrista, que fez experimentos para provar o movimento da Terra e não conseguiu provar movimento nenhum. Então ninguém prova o movimento, então é uma questão meio delicada. A gente vê circulando em cima da gente e tal, mas né, girando a 1.600 por hora ninguém consegue provar. Né, e a milhares de quilômetros em volta do Sol, ainda muito menos que se consegue provar, nem replicar. Né? Mas se eu for no fundo da minha casa e fizer um mapa aí, né, certo lá de tijolo e tal, e crio os mares, eu consigo fazer os continentes, consigo pôr água, talvez eu consiga. Né? É bem mais fácil fazer isso, né? Acho que é mais palpável, né? Então é assim. Agora, para concluir, é o seguinte: a questão da Terra, eu estou acompanhando algumas pessoas e elas estão me mostrando, porque eu não tenho conhecimento de Bíblia, assim. Eu já disse para vocês que nunca fui religioso nem nada, mas eles estão mostrando em Bíblia passagens, Gênesis. Eu não sou nem capacitado para estar falando para vocês. Aqui deve ter alguém assistindo que seja realmente conhecedor da Bíblia, né, com mais propriedade do que eu. Mas que há ligação com o que hoje estão se discutindo, esse formato de terra e tudo mais, com a Bíblia, é inegável a relação, tá? Tá me parecendo bastante, não tem como negar. Tá? Que já está escrito há muito tempo essa forma da Terra. Tá? Inclusive, já no passado já foi defendida. Aí foi um cara lá com 2 pauzinhos lá, a 800 quilômetros um do outro, colocou um pauzinho, viu a sombra, curvou, é curva e nós estamos seguindo isso aí, tá, gente? Então, Erastóteles, eu acho que é o nome do cara, sei lá. Bom, mas é o seguinte, é mais fácil provar que não há curvatura e isso os caras já provaram, tá bom? Tem aqui, eu vou deixar também na descrição aqui vários experimentos, vários. Mas vou concluir. Então, chegando, vendo todo esse avanço dos porquês, e isso e aquilo, porquê disso, porquê daquilo, porquê querer só 500 milhões de pessoas na Terra, porquê que nosso país está nessa draga e a gente não sai disso, não vamos sair nunca, e essa evolução das coisas que estão vindo, 5G,
e é chip e tudo mais, essa simbologia toda rolando, a ciência que não pode provar mais nada. Hoje cientistas são caçados se questionar as coisas aí, os dogmas aí impostos, né? A filosofia que foi implantada e ela é a lei, né? Hoje a ciência é lei e filosófica, né? Sem provas mesmo concretas, né? Então a gente é obrigado a engolir isso, e quem questiona, nossa, é perseguido e tudo mais, né? Então são muitas coisas acontecendo, né? Que vem até essa desconfiança da Lua, disso aí tudo mais, e se a Terra realmente for isso que a Bíblia diz, é impossível mesmo sair da Terra, tá? Da baixa atmosfera da Terra, vocês vão ver isso aí nos canais que eu estou deixando, entendeu? Então a conclusão que eu chego é o seguinte: por quê? Tá aí, tá aí. O outro lado, lá do início, que a gente começou a falar de maçonaria, ele não tem que abdicar de Cristo para aceitar Baphomet? Baphomet é o demônio mesmo, gente, acreditando vocês ou não. Eu nunca acreditei nisso, mas tá aí. Se o cara, se tá lá a imagem dentro da maçonaria, os caras, o grau 33 lá, tem depoimentos de você tem que optar por Jesus ou por Baphomet. Então, é, a terra, a ciência, a vida, se a gente for olhar que não tem Big Bang, que não tem aí sopa primordial, né? A gente é obrigado a acreditar, assim como eu acredito, por isso que eu digo que eu não vi no macaco, eu acredito que eu sou feito por Deus, tá? Eu sou filho de Deus. Deus me criou. Eu tenho certeza disso. Toda a minha família e todo mundo, acreditando ou não, foi Deus que criou. Espera aí, não tem como a gente sair disso, né? Então, tudo isso vem vindo uma Terra, globo, a gente girando no espaço e galáxias, e que nós vamos para exploração, nós vamos morar em outro planeta, e a Terra vai acabar, vai vir um asteroide aqui o mês que vem, o meu outro ano vai acabar com a Terra, e Big Bang, e sopa primordial, e tudo isso nos afasta de quem? Totalmente. Nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Pode reparar. Tudo isso nos afasta de Deus. E é tudo que eles precisam. Que a humanidade esteja afastada de Deus. Para que Ele nos arrebanhe. E para que nós o aceitemos como a solução de todos os nossos problemas. Tá? Então, não duvido nada que vão fazer um holograma aí, aparecer uma figura maravilhosa no céu, falando alto em bom som, que veio para nos salvar, e todo mundo correr para ele, aceitar esse anticristo e a gente se ferrar. Eu garanto que eu não vou sair lá fora. Eu não vou aceitar, que não é assim que ele voltará, tá? Mas é isso que está sendo planejado para a gente, eu acredito nisso. Então, esse complô todo é justamente isso, desde os primórdios, de maçonaria e tudo mais, tá? Desde a independência do nosso Brasil. Isso não é de agora. Então é para nos afastar de Deus mesmo, para ficarmos longe da palavra de Deus. Hoje é brega você falar de Deus, você falar de Bíblia, não é? Mas eu fui buscar. E eu acho que eu fechei as minhas pontas. E estou me resguardando e tentando resguardar as pessoas que eu gosto e quem eu posso alcançar com esse meu parecer pessoal. Tá certo? Eu acredito que realmente eles querem nos afastar de Deus de todas as maneiras possíveis. Eles têm poder, têm dinheiro, têm domínio de todos os governos, de tudo, né? Então, eu só gostaria de fato, aqui de verdade, eu só gostaria de uma coisa: eu não ter razão. Eu realmente não quero ter razão. E não quero que todas as pessoas que estão aí, né, achando a mesma coisa,
amarrando os fios e chegando a essa conclusão que todos nós estejamos errados. Não é provável, tá? Mas a gente não quer estar certo. É aquela discussão que você não quer ganhar. Sabe qual que é? É isso. Porque não querem nada de bom para mim, nada de bom para você, nada de bom para os seus filhos, para os meus, para o meu neto, para os seus netos, para os nossos amigos, para a humanidade. Eles não querem nada de bom. Tá? Então, é isso que eu queria dizer e registrar. Tá ok? Obrigado aí. Um grande abraço a todos vocês.